A gente vai começar a falar sobre o Ceará, tá? A gente começa falando sobre o Ceará porque o estádio completamente lotado. De um lado, simplesmente o Flamengo, assim, multimilionário Flamengo. E do outro, o Ceará, com o apoio da sua torcida, buscou o empate contra o líder do campeonato. Mais um pontinho, mais um tijolinho nesse caminho para, do primeiro objetivo, permanecer na Série A que o Ceará colocou. A gente vai ver agora nesse 1-1 na reportagem de Eduardo Trovão. A torcida tem um clube para torcer e o clube uma torcida para se orgulhar. No meu íntimo eu tenho assim um sentimento muito grande de satisfação com o que eu vejo aqui, né, e de gratidão, né? Desde quando eu cheguei na cidade, sempre fui muito bem recebido por todos, principalmente pela torcida do Ceará, e a gente conseguir encher o estádio como a gente conseguiu encher hoje novamente, de uma certa forma, é uma participação nossa de todo o trabalho que é desenvolvido dentro do clube, mas a gente tem assim uma parcela importante de contribuição nisso aí. Castelão com quase 58 mil torcedores, mais de 50 mil alvinegros, embalados e confiantes. Rodada passada enfrentou o líder Cruzeiro no Mineirão e venceu de virada, 2-1. Dessa vez recebeu o líder Flamengo aqui no Castelão. E para vencer também teria que ser de virada. Já que aos 36 minutos do primeiro tempo, a Arrascaeta colocou o Flamengo na frente. Vitória parcial na primeira etapa. Arrascaeta chega livre. Antes da marcação do Ceará, cara a cara com Bruno Ferreira. Desvia de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro do Ceará. Na volta do intervalo, Lucas Mugni em campo. Uma cabeçada no travessão e uma assistência para o artilheiro Pedro Raul. A cobrança, Mugni fechado, segura a trave, toca de cabeça! Pedro Raul! Cruzamento do Mugni, cobrança do escanteio. Rossi ameaça sair, fica no meio do caminho. A zaga do Flamengo não sobe o suficiente, quem sobe é ele. 9 às costas. 13 gols pelo Ceará em 2025. Pedro Raul toca de cabeça. Não faltou emoção no jogo, até o literalmente último lance nesta falta para o Flamengo. Mas não foi um segundo tempo de um bom jogo, não. O primeiro tempo foi melhor. Empate em 1-1 e sabores diferentes. Fico feliz pela performance, mas foi um grande jogo. Um jogo de alternâncias, né? Eu fico feliz da gente, né, o Ceará conseguindo fazer frente a Cruzeiro, a Flamengo. E a gente espera que possa continuar assim. Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário. E no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande. E por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. Em 6 pontos disputados contra os líderes, Cruzeiro e Flamengo, 4 conquistados. Uma ótima pontuação, que enche a torcida de orgulho por ter um clube para torcer. Baita público na arena, como falou o Renato, quase 60 mil e grande resultado do Ceará contra 2 dos melhores times da Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 6 pontos disputados e 4 conquistados. É muita coisa, né, Caio? É muita coisa, José, principalmente quando a gente lembra o contexto que o Ceará chegou para essa sequência. Ele vinha de 3 derrotas consecutivas, vinha de uma derrota para lá de melancólica diante do Mirassol. E a gente frisava, e eu acho que todos nós tínhamos razão de que o que viesse contra Flamengo e contra Cruzeiro era lucro. Cruzeiro era então líder do campeonato, voando, perdeu do Ceará, já deu uma resposta de conseguir vencer o Botafogo no Rio logo em seguida. E o Flamengo, meu amigo, aquele negócio, em Fortaleza, no Rio, na China, na Concochina, é sempre um jogo muito complicado. Primeiro não é clichê, não é um lugar comum. Então, o Ceará tomar 1-0 no primeiro tempo, ser dominado, era o caminho natural. Agora, no segundo tempo, já com as mudanças, a gente viu muito daquele Ceará competitivo, brigador,
que fez por onde conseguiu o empate, poderia ter conseguido antes já com a cabeçada do Mugni, e o resultado acaba se tornando justo por o que aconteceu. E é assim, normalmente o empate dentro de casa não é dos melhores resultados, mas pelo contexto e pelo adversário, é um bom resultado sim para o Ceará. Eu vi muita gente crucificando o Marlon, eu acho que é assim, você pode não gostar do Marlon, Aí mas é colocar na conta do Marlon o gol do Arrascaeta é muito mais mérito do Flamengo do que brincadeira, do Ceará. pô. Se a gente observar o começo do lance, tem uma tabela do Plata com o Jorginho, aí vem um lançamento e depois o cruzamento que acaba gerando a infiltração do Arrascaeta, que foi o cara do primeiro tempo. Até inclusive, talvez para o Ceará foi... É óbvio, ninguém torce para ninguém se machucar, mas assim, para o Ceará a saída do Arrascaeta acabou sendo muito importante, porque o Flamengo foi muito mais previsível no segundo tempo, muito mais, sentiu talvez ali o ritmo do jogo, e o Ceará conseguiu ser a equipe que marcou mais alto, marcou em cima, tirou o espaço do Flamengo e aos poucos foi construindo jogadas ali para buscar o empate. E aí a bola parada de novo sendo muito importante, né? Já havia sido a bola parada e a bola aérea, né? Bola porque aérea. o Ceará usa e abusa desse fundamento, mas quando tem propósito, aí quase faz o 1-1 com o Mugni e o Ailon perde no rebote, e depois aos 21 vem o gol, que é o gol do Pedro Raul, aquele gol de centroavante, de brigar contra os zagueiros. Inclusive o Pedro Raul, às vezes, né, passa despercebido, é muito marcado, porque ele briga muito com os zagueiros, mas se posiciona bem, e quando tem 2 a 3 finalizações num jogo acaba sendo muito decisivo. Então realmente, foi para mim, o resultado, se a gente pega no começo aí do jogo, 1-1 contra o Flamengo todo mundo assinava embaixo, pelo nível do Flamengo, pela equipe que veio. Agora, pelo que foi o jogo no segundo tempo, talvez tenha ficado um quesinho de cara, dava para ter conseguido algo melhor, porque o Flamengo sentiu, não conseguiu manter o mesmo ritmo, e o Ceará criou oportunidades, né? Mas 3 pontos contra o Cruzeiro no Mineirão, 1 ponto contra o Flamengo no Castelão, 4 de 6, não tem como reclamar. Acho que não precisa festejar, mas dá para comemorar sim os pontos conquistados contra essas duas equipes. A gente está, claro, falando sobre... Eu lembro... É o Chamusca que falava, Caio, sobre as mini competições? Mini-metas. 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 Se divide normalmente nessa configuração de 6 em 6 jogos. Ah, é? E o último aí acaba sendo 8, né? Porque para dar os 30 e 38 jogos. Mas se divide em campeonatos de 6 partidas. Se a gente pegar esse microcampeonato, o Ceará vai bem, né? Assim, depende, né? Porque se a gente for antes, Já pra trás, são 3 derrotas, aí tem a vitória contra o Cruzeiro, o empate contra o Flamengo, aí tem um jogo contra o Palmeiras, ainda tem jogo atrasado contra o Fluminense. Isso, Para o Ceará fechar a sua Que ainda participação. não tem data, Que pra ainda não lembrar. tem data. Mas, Caio, assim, olhando pelo que o Ceará fez no jogo de ontem, e eu acho que foi o Pedro Raul que falou no final do jogo, que a sensação que dá depois de vencer Cruzeiro e empatar com o Flamengo é que o Ceará pode enfrentar qualquer um, né? Assim, encarando mesmo. E eu acho que é muito legal isso, você ter essa confiança. A gente pode perder. A gente talvez vá perder, mas a gente vai brigar, a gente vai tirar ponto de gente E é grande. fundamental no campeonato você ter essa mentalidade. Eu vou te dar um exemplo aqui, saindo do jogo do Ceará. Eu assisti Sport Bahia no sábado. O Sport está virtualmente rebaixado. É muito difícil você acreditar que o Sport vai conseguir uma arrancada e se livrar da degola. Mas o Sport briga. Para tirar ponto do Sport, por exemplo, o Bahia perdeu 2 pontos em Recife. Então é um campeonato que não tem aquele saco de pancadas, aquele time que vai perder de todo mundo de 3, 4, 5-0. Então nessa configuração, num campeonato que você tem um Mirassol fazendo campanha de Libertadores, por exemplo, você tem que brigar o tempo todo. E eu acho interessante também a gente analisar que nesses 2 jogos contra os líderes, o Cruzeiro é o líder do campeonato, e agora o Ceará, foi não baixar a cabeça depois de tomar um gol. Não baixar a cabeça depois de sair perdendo. Porque um dos grandes problemas do Ceará em algumas partidas foram aquelas coisas de quando saía do prumo de um contexto natural do que o time se planejava, de não sair perdendo, coisa do tipo, o Ceará muitas vezes se perdia. Manteve a cabeça no lugar nos 2 jogos e conseguiu uma grande pontuação. E agora vai vir o Palmeiras e tem que ser nessa tocada. É isso aí, é mais um jogo daqueles que o Ceará tem que fazer, assim, beirando a perfeição, né? Exato. Contra time desse nível aí, é realmente isso, né? Beirando a perfeição mesmo.